Aqui não entra pé rapado. A frase saiu seca, sem vergonha, sem receio. O garçom cruzou os braços na entrada do restaurante mais caro da cidade, olhando o homem da cabeça aos pés. Camisa simples, botina empoeirada, chapéu de palha na mão. O caipira parou, sem entender direito. "Uai, eu só vim almoçar", disse com sotaque carregado. "Tô esperando um povo aí dentro." O garçom soltou uma risada curta. "Aqui é lugar de gente rica, meu amigo. Não é boteco de estrada. Volta pro sítio antes que passe vergonha." Algumas pessoas na fila ouviram. Um casal riu. Uma senhora desviou o olhar. A humilhação foi pública. "Moço", tentou o caipira constrangido, "eu tenho dinheiro para pagar, viu?" O garçom inclinou a cabeça debochado. "Dinheiro?", ironizou. "Aqui a conta não fecha com pix de vaquinha, nem com empréstimo de banco rural." Mais risadas. O caipira sentiu o rosto queimar. Não de raiva. De algo pior. Aquele velho sentimento de ser pequeno diante de quem se acha grande. "Eu só quero entrar", insistiu. "Já falei", cortou o garçom. "Aqui não entra pé rapado." O silêncio pesou. Por alguns segundos, o homem parecia decidido a ir embora. Olhou para o chão, apertou o chapéu nas mãos calejadas, então respirou fundo. "Você tem certeza disso?", perguntou calmo demais para quem estava sendo humilhado. "Absoluta", respondeu o garçom. "Aqui só entra gente importante." O caipira levantou o olhar. "Então você vai me odiar mais ainda daqui a pouco." O garçom franziu a testa. "Como é?" Antes que ele respondesse, um homem de terno saiu correndo de dentro do restaurante, olhando em volta desesperado. "Cadê o senhor Joaquim?", perguntou alto. "O milionário da fazenda Santa Aurora?" O caipira levantou a mão devagar. "Sou eu mesmo." O restaurante inteiro congelou. O garçom empalideceu, porque o pé rapado que ele acabara de expulsar era o homem que mandava em tudo. "Não sai daqui, porque o que vai acontecer agora vai virar esse restaurante de cabeça para baixo." O silêncio foi pesado. O garçom ainda estava parado na porta sem reação. O sorriso debochado havia sumido, substituído por um olhar perdido, quase infantil. O senhor?", gaguejou ele. "O milionário Joaquim?" O homem de chapéu assentiu. "Tranquilo. Sou eu, sim. Mas pode me chamar só de Joaquim." O gerente do restaurante apareceu logo atrás, pálido. "Seu Joaquim", disse, apressado. "Perdão. Não sabíamos que o senhor viria hoje." Algumas mesas começaram a cochichar. "É ele? O dono das fazendas? Aquele que exporta para fora do país?" O caipira tirou o chapéu devagar, revelando o rosto marcado de sol. "Vim do jeito que eu sou", disse. "Do mesmo jeito que eu almoço todo dia." O gerente lançou um olhar mortal para o garçom. "Pode entrar, senhor. A mesa especial está pronta." Joaquim não se mexeu. "Antes", disse ele, olhando direto para o garçom, "quero entender uma coisa." O rapaz engoliu seco. "O que foi que te fez achar que eu não podia entrar?" O garçom tentou se explicar. "É que o padrão do restaurante, a gente evita problema. Gente sem condição." "Sem condição de quê?" Joaquim perguntou sem elevar a voz. "De pagar ou desistir?" O garçom ficou mudo. "Eu cheguei aqui com a mesma dignidade de qualquer pessoa", continuou Joaquim, "mas fui tratado como se fosse menos." Ele respirou fundo. "Já fui humilhado assim a vida inteira, quando não tinha nada. E agora vejo que ainda tentam." O gerente tentou intervir. "Seu Joaquim, foi um erro isolado." "Não." Joaquim cortou. "Isso não é erro, é costume." Ele olhou em volta. "Vocês confundem dinheiro com valor humano. Confundem ser rico com ser melhor." O garçom baixou a cabeça. Eu não sabia quem o senhor era." Joaquim respondeu com calma que doía mais que grito. "E se eu não fosse ninguém importante, podia me tratar daquele jeito?" Silêncio absoluto. "Eu não preciso usar terno", disse Joaquim. "Nem relógio caro, nem provar que tenho dinheiro no banco ou pix cheio." Ele colocou o chapéu de volta. "O problema nunca foi eu parecer pobre. O problema foi você achar normal humilhar alguém." O clima estava pesado. Clientes observavam em choque. Funcionários paralisados. E aquela conversa estava longe de acabar. O garçom sentiu as pernas ficarem fracas.
Seu Joaquim, eu só estava seguindo ordens, disse rápido demais. Aqui a gente recebe muita gente querendo aparecer, gente sem dinheiro, sabe como é? Joaquim inclinou levemente a cabeça. Sei sim, respondeu. Sei melhor do que você imagina. O rapaz continuou, nervoso. A gente precisa manter o nível do restaurante. Pessoas simples acabam espantando clientes ricos. Um murmúrio atravessou o salão. Joaquim deu um passo à frente. Então você acha que pobreza é contagiosa? Perguntou com voz calma. Que basta eu entrar para estragar o ambiente. O garçom percebeu tarde demais o que tinha dito. Eu não quis dizer assim, mas disse. Joaquim respondeu. E disse em voz alta, na frente de todo mundo. Ele olhou em volta. Quantas pessoas já passaram por aqui e foram humilhadas do mesmo jeito? O garçom desviou o olhar. Eu só faço isso para não perder o emprego. Joaquim suspirou. Eu também já tive medo de perder tudo. Já pedi empréstimo, já contei moeda, já usei Pix emprestado para pagar conta atrasada. O salão ficou em silêncio absoluto. Mas nunca perdi minha dignidade, continuou. E nunca precisei pisar em ninguém para sobreviver. O gerente tentou intervir, suando. Seu Joaquim, vamos resolver isso em particular. Não, Joaquim respondeu. Humilhação pública se resolve em público. Ele encarou o garçom mais uma vez. Você me chamou de pé rapado porque achou que eu não tinha nada. Mas mesmo se eu não tivesse, isso não te daria esse direito. O garçom estava à beira do choro. Me desculpa, murmurou. Eu não sabia que o senhor era milionário. Joaquim balançou a cabeça lentamente. Essa é a pior parte, disse. Seu pedido de desculpa não veio porque errou. Veio porque descobriu quem eu sou. O silêncio ficou pesado, porque ali todos entenderam. O problema nunca foi falta de dinheiro. Foi excesso de arrogância. E aquela história ainda estava longe do fim. O gerente pigarreou nervoso. Seu Joaquim, vamos resolver isso da melhor forma. A casa é sua, a mesa está pronta, a conta fica por nossa conta. Joaquim levantou a mão, interrompendo. Não vim aqui por comida de graça, disse, firme. Vim por respeito. Ele olhou ao redor do restaurante lotado. Todo mundo que está aqui ouviu o que aconteceu, continuou. E todo mundo ficou quieto. Alguns clientes abaixaram a cabeça. Isso diz muito, completou Joaquim. Sobre quem humilha e sobre quem aceita. O garçom tentava se explicar desesperado. Eu posso compensar, posso atender melhor. Posso? Você já mostrou como atende. Joaquim cortou. Quando acha que o outro não vale nada. O gerente respirava pesado. Seu Joaquim, o senhor é um homem rico, importante para a cidade. Não podemos criar um escândalo. Joaquim o encarou. Escândalo é tratar gente como lixo e achar normal, respondeu. O resto é consequência. Ele caminhou até o centro do salão. Quantos aqui já foram humilhados por parecer simples? Perguntou em voz alta. Ninguém respondeu, mas vários olhos marejaram. Eu cresci ouvindo que pobre não entra, pobre não senta, pobre não fala, disse Joaquim. Hoje vejo que o problema nunca foi a pobreza. Ele apontou discretamente para o garçom. Foi o coração de quem se acha acima. O gerente engoliu seco. Seu Joaquim, o que o senhor quer que façamos? Joaquim respirou fundo. Quero ver se este lugar merece continuar aberto. O salão inteiro gelou. A partir de hoje, continuou ele, eu vou observar como vocês tratam quem entra aqui sem terno, sem joia, sem aparência de milionário. O garçom arregalou os olhos. Qualquer nova humilhação... Joaquim fez uma pausa. Vai custar muito mais caro que um prato perdido. O gerente assentiu, suando. Entendido. Joaquim colocou o chapéu na cabeça. Porque dinheiro se recupera, disse. Mas dignidade, quando perde, raramente volta. Ele caminhou em direção à saída. O restaurante continuou em silêncio. Ninguém mais teve fome, porque todos ali perceberam. Aquela não tinha sido apenas uma cena constrangedora, tinha sido um divisor de águas. Joaquim não foi embora direto. Parou do outro lado da rua, encostou-se na caminhonete antiga e respirou fundo.
As mãos ainda tremiam levemente. Não era raiva, era memória. Aquela frase, aqui não entra pé rapado, não era nova para ele. Já tinha ouvido versões piores, quando não tinha nada além da coragem. Ele lembrou do primeiro emprego na cidade grande, do sapato furado, da roupa simples. Aqui não é lugar para você, disseram naquela época. Lembrou de quando pediu um empréstimo pequeno no banco e ouviu risadinhas. Lembrou de quando precisou pedir Pix emprestado para pagar combustível e voltar para casa. Já fui humilhado mais vezes do que consigo contar, murmurou. O dinheiro só veio depois, muito depois. Veio com trabalho pesado, terra, sol na cabeça e noites sem dormir. Veio quando ninguém acreditava, quando ser rico parecia fantasia distante. Enquanto isso, dentro do restaurante, o clima era outro. O garçom estava sentado, cabeça baixa. Eu não sabia, repetia. Eu realmente não sabia que ele era milionário. O gerente respondeu, seco. E se não fosse? O garçom ficou em silêncio. Você percebe o que fez? Continuou o gerente. Não errou com ele. Errou com todo mundo que entra aqui simples. O rapaz passou a mão no rosto. Eu só repeti o que aprendi. Exatamente, respondeu o gerente. E é isso que vai mudar. Ou você muda, ou sai. Do lado de fora, Joaquim decidiu voltar. Entrou de novo no restaurante, surpreendendo todos. Não voltei para comer, disse alto. Voltei para terminar o que comecei. O silêncio caiu outra vez. Quero ouvir uma coisa, continuou ele. Quem aqui já foi tratado mal só por parecer simples? Uma senhora levantou a mão, tímida. Depois, um rapaz. Depois, uma família inteira. Joaquim assentiu. Tá vendo? Disse. Não foi comigo. Nunca foi só comigo. Ele olhou para o garçom. O que você fez hoje? Alguém fez comigo ontem e com outro amanhã. O rapaz chorava. Eu não quero ser assim, disse. Joaquim respirou fundo. Então aprende agora, porque a vida ensina, mas cobra caro. Aquela noite estava longe de acabar, porque depois da memória vem a decisão. Joaquim ficou em silêncio por alguns segundos. O restaurante inteiro aguardava. O garçom chorava, sem conseguir levantar a cabeça. O gerente suava frio. Eu podia ir embora agora, disse Joaquim por fim. Podia nunca mais pisar aqui. Podia usar meu dinheiro para fechar esse lugar em 1 mês. O gerente engoliu seco. Eu sou milionário, mas não sou vingativo, continuou Joaquim. E quem confunde justiça com vingança acaba virando igual a quem humilha. Ele caminhou lentamente até o garçom. Olha para mim, disse. O rapaz levantou o rosto, olhos vermelhos. Você acha que eu nasci com fazenda, conta cheia, Pix caindo todo dia? O garçom balançou a cabeça em negação. Eu já fui você, Joaquim disse. Já tive medo de perder emprego. Já tive vergonha da roupa. Já fui humilhado por gente que se achava rica. Ele respirou fundo. A diferença é o que você faz depois que entende isso. O garçom soluçou. Eu quero mudar, disse. De verdade. Joaquim se virou para o gerente. Então vamos fazer assim, falou. Esse rapaz não vai ser demitido hoje. O gerente arregalou os olhos. Não, Joaquim confirmou. Mas ele vai passar pelo caixa, pela limpeza, pela cozinha. Vai aprender cada parte deste lugar. Ele voltou a encarar o garçom. E vai aprender principalmente a tratar todo mundo igual, com ou sem dinheiro, com ou sem cara de rico. O rapaz assentiu, chorando. Se eu ouvir mais uma reclamação de humilhação aqui, Joaquim fez uma pausa. Aí sim, eu não volto para conversar. O gerente assentiu rapidamente. Será feito. Joaquim colocou o chapéu na cabeça. Porque caráter não se compra com empréstimo, nem se finge com roupa cara, concluiu. Se constrói. O clima mudou. Não havia alívio total, mas havia algo novo no ar. Consciência. E aquela decisão começaria a espalhar efeitos que ninguém ali imaginava. Nos dias seguintes, o restaurante já não era o mesmo. O garçom não estava mais na porta julgando quem entrava.
Agora começava cedo, ajudando na limpeza, servindo mesas simples, ouvindo histórias que antes ignorava. "Bom dia, senhor", dizia a um caminhoneiro. "Boa tarde, Dona Maria", falava a uma senhora simples. Nada de ironia, nada de deboche. Pela primeira vez, ele percebia algo estranho. As pessoas sorriam de volta. "Nunca fui tratado assim aqui", comentou um cliente antigo. "Antes parecia que a gente tinha que pedir desculpa por existir." O gerente observava tudo com atenção. "Impressionante", comentou com outro funcionário. "O movimento aumentou. Gente simples está voltando", respondeu o outro. "E gente rica também." Joaquim apareceu novamente uma semana depois, sem aviso, do mesmo jeito simples. O garçom o reconheceu de longe e se aproximou, nervoso. "Bom dia, seu Joaquim. Seja bem-vindo. Sem medo, sem bajulação." Joaquim assentiu. "Bom dia, rapaz." Sentou-se em uma mesa comum. "O que vai ser hoje?" perguntou o garçom. "O que todo mundo come", respondeu Joaquim. "Quero saber se aqui continua sendo para todos." Enquanto isso, outros clientes observavam. "É ele? O milionário da fazenda? Aquele que foi humilhado?" Joaquim percebeu os cochichos. "Engraçado", pensou. "Antes eu não podia entrar. Agora querem saber quem eu sou." O garçom voltou com o pedido corretamente anotado. "Aqui está, senhor." Joaquim sorriu de leve. "Viu só?" disse baixo. "Não doeu tratar bem." O rapaz assentiu. "Doeu foi perceber como eu tratava antes." O restaurante estava cheio naquela noite. Não só de gente, mas de algo raro, dignidade. E aquela mudança ainda estava só começando. Não demorou muito para a história se espalhar. "Você ficou sabendo do que aconteceu no restaurante chique? Aquele que não deixava pobre entrar? Dizem que o caipira humilhado era milionário." A notícia correu boca a boca, sem jornal, sem rede social. Era história de cidade pequena. Todo mundo conhece alguém que conhece alguém. "O restaurante mudou", comentou uma feirante. "Agora tratam todo mundo igual." "Até parece", respondeu outro. "Gente rica não muda assim." Mas mudou. Motoristas de caminhão voltaram a almoçar ali. Famílias simples passaram a frequentar. E, curiosamente, empresários também. "Aqui ficou mais leve", disse um deles. Antes parecia que a comida vinha com julgamento. Joaquim ouviu esses comentários sem interferir. "Respeito é silencioso", pensava, "mas faz barulho quando falta." O garçom passou a ser conhecido por outro motivo. "É aquele rapaz que aprendeu", diziam. "O que foi humilhado e mudou." Certa tarde, uma senhora simples entrou no restaurante hesitante. "Posso sentar?" perguntou. O garçom sorriu. "A casa é sua." Ela suspirou aliviada. "Já fui mandada embora de lugar assim." Ele engoliu seco. "Aqui não mais." Enquanto isso, o gerente fazia contas. "O faturamento subiu", comentou. "Não por pratos caros, mas por gente voltando." "Viu só?" respondeu Joaquim ao saber. "Quando para de desperdiçar pessoas, sobra dinheiro." A história chegou até um jornal regional. "Queremos entrevistar o senhor", disseram a Joaquim. O rico que deu lição de humildade. Ele recusou. "Não sou exemplo", respondeu. "Sou consequência." Mas aquela história ainda precisava de fechamento. Porque quando a cidade aprende, alguém sempre aprende mais. O restaurante já estava fechado quando o garçom terminou de limpar o salão. Cadeiras empilhadas, luzes baixas, o silêncio que sobra quando o movimento vai embora. Ele se sentou por um instante, exausto. A imagem daquele dia voltava sem pedir licença. A porta, o chapéu na mão, a frase cruel: "Aqui não entra pé rapado." Ele passou a mão no rosto. "Como eu pude dizer isso?" murmurou. Lembrou da própria infância, do pai voltando cansado da roça, da mãe contando moedas na mesa da cozinha. "Eu era um deles", pensou. Naquele tempo qualquer lugar chique parecia proibido. Ele também já tinha sido humilhado, já ouvira risadas parecidas, já sentira o mesmo aperto no peito. "E virei igual", sussurrou. No dia seguinte pediu para falar com o gerente antes do turno. "Quero mudar de verdade", disse.
não só porque o milionário apareceu. O gerente assentiu. Então começa lembrando de onde você veio. Naquela semana, o garçom passou a chegar mais cedo, aprendeu o nome dos clientes, o que gostavam de comer, o que evitavam. Bom dia, seu Antônio. Dona Rosa, a mesa de sempre? Pequenos gestos, grandes efeitos. Um cliente simples comentou: aqui a gente não se sente humilhado. A frase ficou ecoando. À noite, o garçom encontrou Joaquim sentado numa mesa lateral, sozinho. Posso falar com o senhor? Perguntou com respeito. Joaquim assentiu. Eu queria pedir desculpa. Não porque o senhor é rico, disse o rapaz, mas porque eu fui injusto. Joaquim olhou para ele com atenção. Essa é a única desculpa que vale, respondeu. O rapaz respirou fundo. Eu achava que tratar pobre mal me fazia parecer importante. Joaquim sorriu de leve. Importância não vem de cima, disse. Vem de dentro. O garçom assentiu, emocionado. Naquele momento, entendeu algo que nunca tinha aprendido em lugar nenhum. Não é o dinheiro que muda as pessoas. É a oportunidade de escolher diferente. E ele tinha escolhido. Alguns dias depois, Joaquim voltou ao restaurante mais uma vez, sem aviso, sem alarde, do mesmo jeito simples de sempre. Sentou-se em uma mesa discreta, observando tudo em silêncio. O atendimento fluía diferente. Os clientes eram tratados iguais. Não havia mais olhares atravessados na porta. O gerente se aproximou, respeitoso. Seu Joaquim, está tudo do seu agrado? Joaquim assentiu. Tá sim, mas eu não vim só para comer. O gerente engoliu seco. Quero conversar sobre esse lugar, continuou Joaquim. Sobre o futuro dele. O gerente ficou tenso. O senhor pretende denunciar, processar? Joaquim balançou a cabeça. Pretendo investir. O gerente arregalou os olhos. Investir? Sim, respondeu Joaquim. Mas não em parede, nem em lustre, nem em propaganda para gente rica bater foto. Ele se inclinou para a frente. Quero investir em gente. O gerente ouviu atento. Treinamento, salários justos, processo claro contra a humilhação. E porta aberta para qualquer pessoa que entre aqui com dignidade. E se isso afastar clientes importantes? Perguntou o gerente inseguro. Joaquim respondeu com calma. Cliente importante é quem respeita o outro. O resto só consome status. O garçom se aproximou curioso. O senhor vai comprar o restaurante? Perguntou, sem perceber. Joaquim sorriu. Não, vou ser parceiro. Ele olhou diretamente para o rapaz. Mas você vai ser o primeiro a passar pelo treinamento. O garçom assentiu, firme. Quero aprender, Joaquim concluiu. Porque quando um lugar aprende a respeitar, o dinheiro vem como consequência, não como objetivo. O gerente respirou aliviado, mas também consciente. Vamos fazer direito, disse. Vamos, confirmou Joaquim. Porque justiça que não muda a estrutura, vira só discurso. Naquele instante, o restaurante deixou de ser apenas um negócio. Virou exemplo, mas ainda faltava o encerramento. A frase final. A lição que ficaria com quem assistisse até o último segundo. Alguns meses depois, o restaurante já não era reconhecido pelo luxo. Era reconhecido pelo respeito. Lá todo mundo entra. Lá ninguém é julgado pela roupa. Lá a comida vem sem humilhação. Essas frases começaram a circular pela cidade. O jornal local publicou uma nota discreta. Restaurante muda cultura após episódio de discriminação. Nada de sensacionalismo. Nada de nomes expostos. Mas todo mundo sabia. O movimento aumentou. O faturamento estabilizou. E o mais curioso, o ticket médio subiu. Como isso é possível? Perguntou o gerente ao contador. Gente respeitada volta, respondeu ele. E traz outros. Joaquim acompanhava tudo à distância. Não aparecia em fotos. Não dava entrevista. Não queria ser chamado de milionário exemplo. Não sou exemplo, dizia. Sou alguém que não aceitou calado. O garçom, agora promovido a líder de turno, conduzia treinamentos simples. Aqui não importa se o cliente paga no Pix, no cartão ou conta moeda, dizia aos novos funcionários. Importa como a gente trata. Um dos novatos perguntou. E se for alguém simples demais? Ele respondeu sem pensar.
Simples não é defeito. Falta de respeito é. Naquela noite, Joaquim voltou ao restaurante com 2 amigos da roça. Camisa simples, botina suja, risada solta. Foram recebidos como qualquer outro cliente. Boa noite, senhores. Sejam bem-vindos. Joaquim sorriu. Sentiu algo raro. Mas ainda faltava fechar a história, porque toda grande mudança precisa de uma última frase, aquela que fica. A noite estava tranquila. O restaurante cheio, mas sem barulho excessivo. Conversas baixas, risadas leves, cheiro de comida boa. Nada lembrava aquele dia em que tudo quase desmoronou. Joaquim estava sentado à mesa do fundo, como sempre, sem chamar atenção, sem anunciar quem era. O chapéu descansava ao lado do prato. O antigo garçom, agora líder de turno, passou perto conferindo se estava tudo certo. Precisa de mais alguma coisa, seu Joaquim? Perguntou com respeito natural. Não, meu filho, respondeu ele. Tá tudo do jeito que tem que ser. Joaquim observou o salão. Um casal simples pagando no Pix. Um empresário de terno rindo alto. Uma família humilde comemorando aniversário. Todos tratados iguais. Ele lembrou do dia em que ouviu: aqui não entra pé rapado. Lembrou do gosto amargo da humilhação, da vontade de ir embora calado, do peso de ser humilhado sem ter feito nada errado. O dinheiro muda muita coisa, pensou, mas não muda caráter. O garçom se aproximou de uma mesa onde um senhor simples parecia inseguro. Fique à vontade, disse ele. A casa é sua. Joaquim sorriu. Ali estava a verdadeira reviravolta. Não era sobre ele ser milionário. Não era sobre provar que era rico. Não era sobre poder fechar restaurante, processar gente ou ostentar status. Era sobre quebrar um ciclo. Porque o mundo já está cheio de gente que pisa quando acha que pode. Cheio de gente que mede valor por roupa, sotaque, conta bancária ou aparência. O que falta é gente que ensina sem humilhar. Antes de ir embora, Joaquim chamou o líder de turno. Lembra daquele dia? Perguntou. O rapaz assentiu, envergonhado. Lembro, todo dia. Joaquim colocou a mão em seu ombro. Então não esquece nunca, disse. O pior tipo de pobreza não é a de dinheiro, é a de alma. Ele colocou o chapéu na cabeça e saiu, sem aplauso, sem anúncio, sem revelar quem era para ninguém. Porque a maior vitória dele não foi entrar naquele restaurante como milionário. Foi sair sabendo que dali em diante ninguém mais seria humilhado ali dentro. Lição final. Nunca diminua alguém pela aparência. Nunca confunda simplicidade com falta de valor. Porque você nunca sabe quem está diante de você. E mesmo que soubesse, isso não te daria esse direito. O mundo gira, o poder passa, o dinheiro, o empréstimo, o status acabam. Mas quem precisa humilhar alguém para se sentir grande, já perdeu, mesmo achando que venceu. Se essa história te fez refletir, se inscreva no canal. Comente. Você já foi tratado diferente por parecer simples? Aqui, histórias que provam que justiça verdadeira não grita, ela transforma.